Estamos de volta. O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o protagonismo dos movimentos sociais no processo de redemocratização da sociedade e da transformação das cidades. Para essa conversa estão aqui comigo Francisco Comaru, professor da UFABC em Planejamento Urbano e Ambiental, e Ivanete Araújo, coordenadora da Ocupação Mauá e integrante da Frente de Luta por Moradia. Como os novos movimentos sociais podem enriquecer a democracia local, ajudar na construção de pactos sociais e contribuir para aperfeiçoar a atuação dos governos municipais em busca de projetos para uma cidade socialmente mais justa, economicamente mais viável e ambientalmente mais correta. Para a urbanista Hermínia Maricato, a gente descobrindo caminhos nessa direção. Sem dúvida nenhuma, o que eu enxergo de otimista, depois de enxergar que nós voltamos atrás, regredimos, é uma nova geração que se colocou na rua a partir do movimento Passe Livre, que deu, por exemplo, colocou o transporte urbano na agenda política nacional, porque é uma tragédia. O transporte urbano no Brasil é uma tragédia e você tem, durante mais de 20 anos, quase 30, o transporte individual como prioridade. As obras todas rodoviaristas, pontes, viadutos, túneis, todas voltadas para a circulação do automóvel. E agora você vê muitas prefeituras correndo atrás do prejuízo com os corredores de ônibus. Nós temos aí a Prefeitura de São Paulo fazendo um incrível programa de mobilidade por meio de bicicletas, não é? Então, parece que a gente descobriu uma coisa óbvia, que uma das coisas mais importantes para a qualidade de vida urbana é você ter mobilidade. Você pode morar a 100 quilômetros do seu emprego, se você tiver um trem de boa qualidade e alta velocidade, você pode. Mas você não pode morar a 50 quilômetros do emprego, como é muito comum atualmente. As viagens aumentaram muito nos últimos anos, os percursos, não é? Enquanto que o transporte coletivo ficou praticamente em ruínas, é o que a gente vê. O transporte sobre trilhos totalmente... De vez em quando se faz uma linha, olha São Paulo, e linhas que não priorizam os trabalhadores. É incrível como essas obras têm tudo a ver com o capital imobiliário, porque muitas das obras do metrô, elas priorizam os bairros de alta renda. Parece mentira que isso acontece. Há trabalhos escritos sobre isso, há muita coisa publicada sobre isso, há muitas teses escritas sobre isso. Mas realmente parece que há uma espécie de um acordo para que nada disso venha à tona. Bom, se o transporte público, infelizmente, ainda não é considerado um direito social, no mínimo deveria ser reconhecido como condição indispensável para garantir o acesso de milhões de brasileiros a outros direitos como educação, saúde e trabalho, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as distâncias a serem percorridas são muito grandes, como lembrou a professora Hermínia. Como aperfeiçoar esse setor? Ivanete, as ocupações, se dizia, né? As ocupações, muitas vezes, uma motivação muito importante, para além de conseguir uma moradia, é chegar um pouco mais perto de onde estão os recursos públicos e de onde está o trabalho. Exato. Né? É a luta e a busca pela moradia digna e com qualidade é o alicerce, é a estrutura, mas tem um conjunto de coisas que é importante, tá certo? A própria educação que fica próximo, né? O trabalho que fica muito próximo. Então, isso vem somando a questão do hospitais, saúde. Então, isso acaba somando com o nosso conjunto de reivindicação em permanecer
e morar naquele exato local, naquele lugar. Sem dizer que a gente acaba juntando o útil ao agradável, né? Tirando aquele prédio que estava feio, não tinha função, um elefante branco na cidade, aonde estava entregue ali as Elefante dengue. branco não, né? Em geral tá cinza, caindo aos pedaços, horrível, Lá. imundo, porque está abandonado, Exato, né? exato. E aí acaba assim, deixando a cidade completamente feia, né? Escura, aquela cidade cinza, como disse você, não branca, né? Então a gente acaba trazendo isso, a discussão de uma cidade melhor para dentro do seu dia a dia, né? Isso é importante, isso é muito importante. E, Francisco, também uma questão da cidade, digamos, de uso misto, né? Essa coisa de que o trabalho está num lugar, os setores, né? Essa cidade setorizada, quer dizer, tem comércio, está num lugar, a indústria está num lugar, os principais hospitais, quer dizer, certos recursos básicos fundamentais, e quando você vai expulsando os mais pobres para a periferia, eles vão ficando mais longe de tudo isso, né? Como você também tem um desenvolvimento mais acentrado, né? Sem centro, essa coisa de uma cidade em espiral, né? Um centro ou alguns poucos centros e uma grande periferia desassistida. Por que não crescer também com os recursos, com os empregos, né? Para outras áreas, para além daquelas áreas onde a especulação imobiliária gosta de investir? Sim, exatamente. É por isso que a gente está falando de reforma, né? Ninguém está falando aqui de revolução urbana, que talvez fosse até o caso e fosse necessário. Mas nós estamos falando de reforma urbana, né? O movimento é um movimento de reforma urbana, né? Ou seja, democratizar a cidade, né? Para que a cidade possa ser boa para todos. E isso é plenamente possível, é absolutamente possível que a cidade seja boa para todos. Ela está muito desequilibrada, né? A gente vem de um histórico em que a gente tinha indústrias extremamente pesadas, poluentes, então havia uma necessidade, uma visão técnica de que se devia segregar. Isso diminuiu muito, praticamente a gente tem hoje serviços, a maior parte da população, né, tem interesse em morar perto de onde tem uma padaria, de onde tem uma farmácia, de onde está o emprego, de onde tem um hospital, posto de saúde, escola pública. Então, o uso misto, ele é praticamente uma unanimidade entre praticamente todos os urbanistas. E fora que as pessoas gostam de descer, né? Não é tão legal, mas quando você está numa parte da cidade onde você mora, num lugar, você desce, e ali embaixo você encontra as pessoas estão passando na padaria, tomando uma cerveja, ou tomando uma cerveja sentadas ao lado, vão ali na lojinha do vizinho. Quando você tem que descer, pegar o ônibus para ir até onde tem o teu lazer, o cinema, pegar o outro ônibus, ou o metrô, o trem, para ir até onde tem o museu, para ir até onde tem a escola, ou até o trabalho. As pessoas chegam em casa e não saem mais, né? Exatamente. Ou já chegou no local, a casa tá vira cansado. dormitório, não é assim? Eu sou leigo, não sou urbanista, mas a gente vê isso, né? Quer dizer, você está na periferia, a ideia de morar muito longe, quando você chega nos lugares, quando você não tem nada, você chega em casa, você fica em casa. Tá até porque você está tão cansado, você ficou tantas horas no transporte, né? Agora, mesmo cansado, ainda se tivesse ali, ó, né? Se por acaso você pudesse descer e encontrar os amigos e ter um cinema perto e ter um supermercado ali do lado, talvez você pudesse. Bom, é que se tivesse tudo isso, teria um emprego ali perto também. Né? Por isso é que a gente tem que fazer investimento, temos que investir mais em infraestrutura, emprego e serviços públicos de boa qualidade nas periferias, e temos que investir em moradia, principalmente moradia social para os trabalhadores nas áreas centrais, né? Nas áreas mais centrais. E não é só, a gente fala muito de São Paulo, né? Mas as áreas centrais, por exemplo, do ABC, isso também pode se reproduzir nas áreas centrais de outros municípios, né? Em bairros bons, né? A gente superar uma visão de que a política da habitação é só construir conjunto habitacional, né? Aquele conjunto carimbinho lá na periferia, ou urbanizar uma favela aqui, uma favela ali. Isso é fundamental, essencial, mas a gente tem que ir além disso e abrir para a democratização, para a participação direta, né? Para uma democratização real, porque a nossa sociedade ela não é ainda plenamente democrática, né? Nós estamos numa transição ainda da ditadura, com momentos de refluxo, né? Que a gente vê que a democracia dá dois passos para frente e dois para trás, né? Então, como agora, né? A gente vive um momento de inflexão conservadora, um Congresso Nacional quase inacreditável em termos das pautas reacionárias, selvagens até, de tão reacionárias que são, retrógradas, né? Passando um monte de coisa, quer dizer, e você tem uma situação de digamos, uma população
cuja condição conservadora e reacionária está ativada, né, a tal ponto que as pessoas perderam a vergonha de ter decência. Então atacam as pessoas na rua, se o cara estiver vestido de vermelho, se for gay, se não sei o quê. As pessoas, você tem uma situação de perda de cidadania, Exatamente. de perda de dignidade de usar a cidade, né? Exatamente. E assim, a gente tem que tomar também bastante cuidados em que sentido? Quando a gente sempre fala, olha, a moradia ela tem que estar próximo do emprego, ela tem que estar próximo da escola do teu filho, ela tem que estar próximo da creche do teu bebê, da farmácia, do posto de saúde, da pizzaria, né, da padaria. Nós não estamos querendo separar. Né? Não é só o trabalhador, é isso que eles querem, a baixa renda quer isso, então vamos estruturar lá, só que eles não vão ter o acesso ao centro, não. O trabalhador, ou o ser humano, ou a pessoa, ela tem direito de ir e vir, tá certo? Mas é importante que, se ela mora ali, ela tem que ter a estrutura básica para que ela consiga continuar, ter a tua vida ali, né? Agora, se ela quer fazer uma visita, se ela quer vir, ou se ela quer morar no centro... Se ela quer trabalhar longe, se ela quer fazer alguma coisa... É um direito dela, claro, né? É aquilo que a Hermínia falava no começo desse bloco, né? A ideia de que a mobilidade urbana é um dado fundamental de uso da cidade, é tão óbvio, né? Sim, que as pessoas podem fazer as coisas perto da sua casa, é mais cômodo, mas elas têm que ter não só o direito, mas as condições adequadas para rodar a cidade inteira, até porque muitas coisas não vão estar tudo num lugar só, né? Nesse sentido, a gente tem que humanizar as cidades, né? Tem um trabalho importante de humanização. Por exemplo, esse movimento de criar ciclovias e de permitir que as bicicletas vão na rua, se você pensar do ponto de vista do número de automóveis, tem um impacto do número de cada ciclista na rua, né? Se eventualmente é uma pessoa que tem um automóvel em casa, ela deixa o automóvel para bicicleta até o metrô e depois deixa a bicicleta no metrô. É um automóvel a menos na rua. É um automóvel a menos na rua, né? Mas tem um impacto muito importante além disso, que é o impacto de humanizar a cidade. Quer dizer, um automóvel, né, com os vidros todos pretos, né, como a gente está cansado de ver por aí, os vidros fechados e preto, o cara nervoso, estressado, às vezes mal educado, ou um ciclista passando, né, como a gente vê por aí, é um dado a mais de humanização da cidade. A gente tem que mediar, encontrar formas de mediar para a gente humanizar a cidade, inclusive trazendo, porque as classes média, média alta e classe alta, elas estão trancadas nos condomínios também. Essas pessoas também têm que descobrir a cidade, o filho delas não tem que ficar social, só no shopping, dentro do condomínio. A gente tem que construir uma cidade que é boa para todo mundo interagir na rua, né? E sem ficar criando guetos. Então a gente construiu um país que é um país igualitário para todo mundo, né? Exato. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, e para a gente concluir, nosso tempo está acabando, assim, talvez políticas como essa, das ciclovias, das ciclofaixas, enfim, né, de reativar, reavivar os parques, as praças, etc., são coisas que recebem tanta oposição de uma certa parcela da população. Parece que para uma certa parcela da população, dos meios de comunicação, enfim, da especulação imobiliária, dos empresários, eles se opõem a isso, né, dizendo que isso atrapalha o comércio, que as ciclofaixas não tem quase ciclista andando, que, enfim, que elas são feitas em subidas, além da onde é plano e tal. Bom, mas você tem subidas na cidade, né? Por qual é o problema exatamente, né, em relação a isso? Quer dizer, é uma mudança de valor, de paradigma, e é isso que eles não querem, como diz o prefeito Haddad, eles querem a mudança, mas não querem mudar, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? Mas aí uma coisa assim, por exemplo, o poder mediador de alguns tipos de política pública, setorial, por exemplo, política de cultura. Por exemplo, os movimentos sociais e dentro das ocupações já surgiram, né, e dialogando com as ocupações, com os movimentos, diversos tipos de grupos de arte, bibliotecas, de grupos de teatro de rua, de manifestações culturais, que têm um poder simbólico muito importante junto aos jovens. Né? Tem uma política de cultura como a dos pontos de cultura é hiper bem-vinda. Né? É muito interessante, porque você abre, as pessoas têm possibilidade de se manifestar. Isso ajuda, inclusive, a diminuir a violência, né? O espaço do crime organizado, né, recua um pouco e você tem um espaço, né, da pessoa que pega o cavaquinho, que sai da porta de casa com um pandeiro e faz uma roda de samba e brinca, toma uma cerveja no fim de semana. Isso é vida, isso é cidade. Direito à cidade é isso também.
né? É tudo isso. Então, os movimentos sociais estão na vanguarda. É que a sociedade não descobriu ainda, né? Mas a gente vai descobrir uma hora. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu acho que pode ficar aqui como última mensagem que a cidade é nossa, a cidade é de todos, a gente precisa se reapropriar dela. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. O Melhor e Mais Justo fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.